A declaração do governador Wilson Witzel de que vai ser difícil manter o isolamento social se o governo federal não enviar ajuda financeira provocou reações entre a comunidade médica. A gente começa essa edição conversando com o Diego Aidar ao vivo. Ele traz outros detalhes. Boa tarde, Diego. Mariana, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, teve essa reação por parte de médicos, porque médicos e mesmo a Organização Mundial da Saúde afirmam que o isolamento é a única forma de você, primeiramente, diminuir a transmissão, diminuir o número de casos e também diminuir o número de mortes. Esse isolamento, esse fechamento de comércio que a gente está vivendo é um momento muito difícil, principalmente aí para pequenos empresários, para ambulantes cadastrados que dependem daquela renda do dia a dia. Mais cedo o governador Wilson Witzel disse que não tem dinheiro, o governo do estado não tem dinheiro para bancar todos os custos e poder, inclusive, dar ajuda para esses pequenos empresários. E disse que se o governo federal não injetar dinheiro no estado, no governo do estado, até segunda-feira, pode rever esse isolamento que a gente está tendo que conviver nesse momento. É o que a gente vai ver agora na reportagem. A declaração do governador foi dada em entrevista por telefone essa manhã ao Bom Dia Rio. Se o governo federal, até segunda-feira, não apresentar algo que dê esperança para que as pessoas possam saber que não vão morrer de fome e não vão ter um cataclisma nas suas vidas, vai ser muito difícil continuar com essas medidas protetivas, porque nós não podemos pedir para as pessoas ficarem em casa, não podemos falar para que as empresas fiquem fechadas, se quem tem condições de socorrer, que é o governo federal, e tem dinheiro para isso, não tomar as providências. Governador... Então a responsabilidade passa a ser deles. E é preciso que o governo federal tenha a responsabilidade de assumir a sua contribuição nesse momento de dificuldade. E eu fico muito preocupado quando, na semana anteontem, né, nós tivemos aquele pronunciamento do presidente, mandando todo mundo voltar a trabalhar, dizendo que trata de uma gripezinha. A conta do governo do estado é que a União precisa injetar 500 bilhões de reais na economia do país. Nós não podemos manter a economia parada se o governo federal não tomar as medidas que têm que ser tomadas. Não podemos pedir para autônomos, pequenos empresários, para empresas ficarem paralisadas se não houver uma sinalização imediata do ministro Paulo Guedes de que ele vai colocar pelo menos 500 bilhões na economia. Tá bom, vamos é agora... uma cifra que nós mais ou menos já imaginamos que deve ser colocado na economia. Ele também comentou a decisão da prefeitura de autorizar a abertura de lojas de material de construção e conveniência de postos de gasolina a partir de sexta-feira. Para o governador, a medida é necessária. O prefeito Crivella tem conversado comigo, nós nos falamos aqui, a prefeitura, e essa questão da loja de conveniência, eu mesmo já baixei o decreto ontem, falando sobre isso, porque muitos caminhoneiros e as pessoas que trabalham com abastecimento, elas precisam desse apoio das lojas de conveniência nos postos, e algumas obras que são necessárias estão paralisadas e precisam das lojas de material de construção abertas. De um lado, empresários e profissionais autônomos sofrendo com prejuízos, com risco de quebrar. Do outro, uma pandemia de um vírus que se espalha rapidamente. É uma realidade complexa que cobra ações das autoridades na economia e na saúde. Nessa manhã, depois do anúncio do governador, representantes do Conselho Regional de Medicina se reuniram com o secretário estadual de Saúde, Edmar Santos. O CREMERGE voltou a afirmar que o isolamento é a única forma de diminuir o número de mortes. CREMERGE segue a orientação da Organização Mundial de Saúde e não poderia ser de outra forma, por ser o órgão máximo da saúde no mundo. O isolamento total nas 2 primeiras semanas ou 3, dependendo da curva, quando ocorre o achatamento, pode começar a ser afrouxado esse isolamento a partir de 15 dias. Ainda estamos numa curva crescente, o número de casos aqui no estado, com todas as medidas de isolamento que estão sendo adotadas, ainda está aumentando. As emergências continuam abarrotadas de pacientes com quadro da coronavirose, que é o Covid-19, e nós precisamos, nesse momento, nos afastar do risco de sermos infectados. A Sociedade Brasileira de Infectologia disse que afrouxar o isolamento seria regredir na luta contra o vírus. Me deixa bastante apreensiva. Nós poderemos ter uma explosão do número de casos, à semelhança do que aconteceu em países como a Itália e
como está acontecendo agora em Nova York. A fala do governador provocou reações de outras entidades médicas. A Sociedade Brasileira de Transplante de Medula Óssea reitera a necessidade do isolamento social, considerando que existem muitos pacientes que aguardam transplante, pacientes, alguns idosos, que necessitam desse isolamento no momento para que possam proceder os seus transplantes em caráter de urgência, evitando um maior risco de contaminação. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia reitera o seu compromisso com a população brasileira. Nesse sentido, nós reafirmamos o nosso posicionamento da manutenção rigorosa do isolamento do idoso. Os idosos devem evitar aglomerações, bem como reiteramos a necessidade da manutenção das outras medidas de contenção por hora adotadas. Sabemos que o afrouxamento de qualquer uma dessas medidas levará ao aumento da incidência do número de infecções pelo coronavírus, bem como o aumento do número de mortes. A infectologista Flávia Gibara disse que o isolamento social é a única forma de frear o contágio e, assim, permitir que a rede de saúde consiga atender os casos graves. O vírus ele não circula. Quem circula são as pessoas e que estão dando carona. Então, se a gente não ficar em casa, se a gente não diminuir a circulação de pessoas, a gente certamente vai aumentar a quantidade de contaminados. E o SUS e a rede privada, provavelmente, se a gente seguir os modelos que a gente tem visto fora do Brasil, a gente não tem capacidade, como os outros países também não tiveram, de absorver um número tão grande de pacientes que precisam de um suporte tão intensivo. Bora conversar com o Edmilson Ávila. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, gente. Edmilson, só de o governador aventar a possibilidade de afrouxar essas medidas restritivas, as entidades médicas já manifestaram grande, enorme preocupação. Fica a economia versus a saúde. Como é que vai ser isso? É um impasse. A importância agora, gente, fazer uma reflexão sobre trabalho, sobre responsabilidades. Neste momento, é de responsabilidade do presidente da República arrumar dinheiro, injetar dinheiro na sociedade. Há essa necessidade, as pessoas precisam de alimentação, precisam de assistência social. É uma responsabilidade do governo federal. Aí, joga para os governadores. Governadores e prefeitos têm outra responsabilidade. A responsabilidade de assistir a população, isolar a população, ir de encontro às recomendações da Organização Mundial da Saúde. O isolamento agora é a única solução. E nesse isolamento, a população precisa de auxílio. Idosos precisam de auxílio. A população precisa de cesta básica, porque começa a passar fome. Este é o primeiro ponto. Mas quando o presidente da República não quer fazer a sua parte, porque não tomou nenhuma decisão até agora, enquanto que outros países já tomaram decisão sobre enviar dinheiro, ajudar com essa ajuda econômica, o nosso ainda não fez nada. E aí jogou para o governador. O governador, com medo da repercussão disso, de começar a morrer gente e ficar com essa responsabilidade, opa, eu segurei todo mundo e as pessoas vão morrer e ainda vamos ter um problema econômico, devolve para o presidente. Nós estamos no meio, agora virou um joguinho político. E eu sempre digo aqui, eu tenho nojo de jogo político. E o fato é o seguinte, nós é que vamos chorar. Vamos chorar nossos pais, vamos chorar nossos avós.